Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, 27 de abril. Vamos então conferir o nosso cardápio de notícias de hoje. O Supremo retoma hoje julgamento que pode mudar a forma de correção do FGTS. O Congresso Nacional inicia a temporada de CPIs simultâneas. Nos destaques internacionais, Xi Jinping conversa pela primeira vez com Zelensky desde a invasão russa e promete buscar cessar-fogo. E a gente fala também sobre a campanha de prevenção e combate à hipertensão arterial, que é considerada a principal causa de morte no país. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação que pode mudar a forma de correção do FGTS. O julgamento foi interrompido com 2 votos a favor de uma nova regra para o pagamento do fundo. Vamos ver. A análise da ação foi interrompida após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e André Mendonça, que entenderam que os valores não podem ter correção inferior à poupança. Apresentada em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na taxa referencial. Pelas regras em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR mais 3% ao ano. A TR atualmente está em 0,32% ao mês. Já a poupança atualmente tem remuneração de 6,17% ao ano. A ação argumenta que a TR não pode ser usada para atualização monetária, por não refletir o processo inflacionário brasileiro. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que os saldos do FGTS devem ter remuneração anual mínima pelo menos igual à da poupança. Ele também estabelece que a nova regra passe a valer apenas para depósitos feitos após a publicação da ata de julgamento, sem pagamentos retroativos. O voto de Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Os demais ainda devem apresentar suas posições no julgamento. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador informou que mais de 200 mil ações estão suspensas, aguardando o julgamento do STF. Segundo a Advocacia Geral da União, o impacto do julgamento é de 661 bilhões de reais, sendo que a Caixa teria cerca de 118 bilhões de reais disponíveis para o fundo. A diferença sairia de um aporte da União, em mais de 540 bilhões de reais. Neste ano, cerca de 267 mil famílias deixaram de receber o auxílio gás. Isso porque houve aquela atualização no cadastro e a retirada de beneficiários que não tinham direito ao auxílio. O auxílio gás custou em abril mais de 626 milhões de reais. Cada família beneficiária recebe a cada 2 meses o equivalente ao preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no cadastro único e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual ao meio salário mínimo. Hoje, são 5 milhões e 69 mil famílias que recebem o benefício pelo programa. E o Conselho de Administração da Petrobras deve eleger hoje 8 dos 11 membros do colegiado. A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas está prevista para começar à 13h e será de forma remota, através da plataforma da Petrobras. Acionistas que detêm em conjunto mais de 5% das ações ordinárias da companhia solicitaram a adoção de voto múltiplo na eleição. Além da renovação dos conselheiros, obrigatória em função da troca de um deles, há outros 7 itens na pauta. Entre eles, uma votação sobre o reajuste para altos cargos da empresa. Definição essa que, apesar de ser votada por acionistas, como o governo tem a maioria de votos, a decisão será de Lula, atual representante da União na estatal. E por falar em Lula, o presidente retoma hoje o trabalho em Brasília após uma semana fora do país. E no retorno, ele terá que tomar 2 decisões importantes: definir os novos ministros para o Gabinete de Segurança Institucional e também para o Supremo Tribunal Federal. Não há expectativa de que a escolha dos novos ministros seja em curto prazo. Ambas dependem de uma articulação política complexa.
mas os assuntos estão entre as prioridades do presidente após as viagens para a Espanha e Portugal. A saída mais recente foi do ex-ministro Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A escolha do substituto ainda é incerta porque depende da definição sobre o futuro do órgão, que foi colocado em xeque após as falhas na segurança do Palácio do Planalto nas invasões de 8 de janeiro. Setores do governo chegaram a defender a desmilitarização do GSI e a nomeação de um comandante civil para o órgão, que é responsável pela segurança presidencial. Mas o nome mais falado até o momento é de um militar, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que já tomou conta da segurança da ex-presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal também espera uma indicação de Lula para o substituto do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou aos 75 anos. O nome ainda precisará ser confirmado pelo Senado. A expectativa é de que o advogado do presidente nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, seja o indicado à vaga que está aberta. E de acordo com a agenda oficial divulgada pela Presidência da República, Lula tem reuniões agendadas a partir das 10 horas com ministros de diversas pastas e líderes do governo no Congresso. Está aberta a temporada das CPIs no Congresso Nacional. Nas próximas semanas, 4 comissões simultâneas estarão em andamento em Brasília. O Congresso Nacional inicia nas próximas semanas um período com a realização de pelo menos 4 comissões parlamentares de inquérito simultâneas. Uma delas, a dos atos criminosos de 8 de janeiro, será mista, ou seja, composta por deputados federais e senadores. As outras 3 serão exclusivas da Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira, durante a sessão do Congresso Nacional, o requerimento que cria a CPMI de 8 de janeiro. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou também na quarta-feira a criação de 3 CPIs na casa. A primeira comissão criada é a que vai apurar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ela vai investigar a atuação do grupo e seu real propósito, bem como seus financiadores. A CPI das lojas americanas prevê investigar o rombo contábil registrado na varejista. E, por fim, a CPI das apostas esportivas vai investigar esquemas de manipulação de resultados de partidas de futebol profissional aqui no Brasil. E um incêndio de grandes proporções na madrugada dessa quinta-feira atingiu uma comunidade na Penha, na zona leste de São Paulo. As chamas na comunidade do Pau Queimado começaram por volta das 4h15 da manhã. O fogo se alastrou e atingiu várias residências. Segundo os bombeiros, cerca de 20 viaturas foram mobilizadas para o local para atender a ocorrência. Os moradores também tentavam ajudar carregando baldes de água pelo local. Ao menos uma pessoa foi socorrida com queimaduras pelo corpo todo. Por volta das 6h30 da manhã, as chamas estavam já controladas. Os bombeiros ainda não confirmaram o que ocasionou esse incêndio. Por causa da proporção do fogo, houve interdição em ruas pela região. E vamos então conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira. No sudeste, uma frente fria chega após avançar do sul, mas o clima segue ameno por enquanto. Além disso, as chuvas continuam em algumas partes do nordeste. Inclusive, durante a madrugada de hoje, o temporal que afetou Fortaleza, no Ceará, deixou ruas e avenidas alagadas, causando transtornos para os motoristas. Houve o registro de alagamentos nos bairros Aldeota, Centro, Aerolândia e entre outros, mas no início da manhã de hoje, a situação foi normalizada, o local não estava mais alagado. E nos próximos dias, a atenção para o Nordeste e Norte continuam. Estão previstas altas temperaturas e chuvas também. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Fortaleza, no Ceará. Vamos dar uma olhada em como está a previsão por lá. A previsão é que o dia seja assim de calor com pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 28 graus. No sul do país, a situação muda um pouco. Em Curitiba, no Paraná, amanhã começou gelada, com 15 graus.
A quinta-feira será de sol com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A máxima chega aos 22 graus. Aquele clássico dia de frio de outono. E para finalizar, vamos então conferir aqui em São Paulo, na capital paulista. O dia também começou com vento gelado, agora faz 18 graus, mas a expectativa é também de sol com nuvens por aqui, mas diferente de Curitiba, pode sim chover à tarde e garoar à noite. A máxima deve chegar aos 25 graus. E veja a seguir, Xi Jinping conversa pela primeira vez com Zelensky desde a invasão russa e promete buscar o cessar-fogo. E a gente fala também sobre a campanha de prevenção e combate à hipertensão arterial, que é considerada a principal causa de morte no país. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. A Justiça determinou a suspensão do Telegram no Brasil. Segundo o governo e a Justiça, a empresa não entregou às autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma. A Justiça Federal determinou a suspensão temporária do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. A medida vale para todo o país. A sanção é porque a empresa não entregou às autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma, informaram o governo e a Justiça nesta quarta-feira. No contexto de uma investigação sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente uma delas, a Polícia Federal pediu e o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso o Telegram, tem uma multa de R$1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades, afirmou a jornalistas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em um vídeo divulgado por sua assessoria. Vamos agora para os destaques internacionais. Os presidentes chinês Xi Jinping e ucraniano Volodymyr Zelensky conversaram por telefone sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia após mais de um ano da ofensiva. E Pequim sinalizou que considera as condições favoráveis para a solução do conflito. O diálogo e a negociação são o único caminho para a paz. Foi o que o presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no primeiro diálogo entre os dois países desde o início da ofensiva russa. Em uma coletiva de imprensa, funcionários do Ministério das Relações Exteriores da China leram os principais pontos da conversa. Zelensky confirmou em um tweet que teve uma conversa longa e significativa com o presidente Xi Jinping, que, segundo Pequim, foi realizada por iniciativa de Kiev. Após a ligação, o presidente ucraniano anunciou a nomeação de um embaixador no gigante asiático, cargo vago desde fevereiro de 2021. Por sua vez, a China anunciou que vai enviar uma delegação à Ucrânia para buscar uma solução política para o conflito. A Rússia saudou os esforços de Pequim, mas censurou Kiev por rejeitar qualquer iniciativa que busque uma solução política e diplomática para a crise. Em visita à Colômbia, o alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança expressou seu desejo de que essa conversa telefônica seja um primeiro passo para que a China desempenhe um papel que convença a Rússia a parar com sua agressão. Há meses que os dirigentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul conversam sobre como se defender de um eventual ataque norte-coreano. Após se encontrarem em Washington, os representantes alertaram que, caso a Coreia do Norte ataque, será o seu fim. O presidente americano Joe Biden e seu colega sul-coreano Won Suk-yeol alertaram nesta quarta-feira a Coreia do Norte que, se atacar, será o fim do regime, pois vão responder inclusive com armas atômicas. Nuclear attack
Um ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados é inaceitável e resultará no fim de qualquer regime que tome tal ação. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul adotaram nesta quarta uma declaração de Washington para reforçar consideravelmente a cooperação na área de defesa, inclusive a nuclear, através de consultas mais estreitas. Os Estados Unidos vão fortalecer o guarda-chuvas de segurança para tranquilizar seu aliado sul-coreano, enquanto a Coreia do Norte efetuou um número recorde de disparos de mísseis balísticos este ano. A mensagem também se dirige à China, considerada pelos Estados Unidos seu principal desafio estratégico para as próximas décadas. E olha só que interessante, para acabar com os bichos que atacam as plantações, em vez do uso do agrotóxico, o cultivo de alimentos orgânicos aposta em insetos, fungos e bactérias. E o que esses bichinhos têm a ver com os alimentos orgânicos? Eles atuam nas plantações comendo outros seres vivos que provocam doenças nas lavouras. Essa reprodução da cadeia alimentar é chamada de controle biológico, um sistema que é usado na agricultura orgânica no lugar dos agrotóxicos, que são produtos químicos proibidos nesse tipo de cultivo. A agricultura orgânica é feita em grande parte em pequenas propriedades familiares. É muito diferente das grandes lavouras de soja, por exemplo, que geram uma enorme quantidade de alimentos com o estímulo de grãos geneticamente modificados para serem mais produtivos e resistentes a doenças. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, publicou uma cartilha que ajuda a reconhecer as principais pragas da mandioca, como insetos e ácaros, que prejudicam a produção. O manual também ensina como fazer armadilhas e mostra os principais inimigos naturais desses insetos. De cada 3 pessoas, uma sofre de pressão alta no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso, todos os anos, na última semana de abril, é realizada uma campanha para a prevenção e combate à hipertensão arterial. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Vamos conferir. Henrico descobriu a hipertensão aos 24 anos de idade. Apesar do histórico familiar, conta que foi um susto. A doutora que eu tinha encontrado, ela falou, olha, ela quis me dar um choque de realidade. Ela falou, olha, você vai morrer, você vai ter um infarto, eu acho que tinha 24, na verdade. Ela falou, você vai ter um infarto com 24 anos, então você vai seguir esse caminho, continuar nisso? A hipertensão arterial é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Ela pode levar a infarto, a derrame cerebral, que é o AVC, a insuficiência cardíaca, entre outras doenças, mas essas 3 são as principais em aumentar a mortalidade no Brasil. A pressão é considerada alta quando maior ou igual a 140/90. Mas a cardiologista alerta que recentes mudanças nas diretrizes médicas já consideram hipertensos pacientes com pressão em torno de 13/8. Essas medidas foram tomadas para lembrar nós, profissionais de saúde, principalmente nós médicos, que precisamos intervir de forma prematura neste paciente, nessa pessoa que tem esse quadro de elevação de pressão. Isso porque essa é uma doença silenciosa, que só apresenta sintomas após o agravamento do problema. É sinal de que já tem lesão de órgão-alvo, ou seja, lesão dos órgãos do corpo, como no olho, observando descolamento de retina, no coração, insuficiência cardíaca, infarto, no rim, como insuficiência renal e até diálise. Quem tem o diagnóstico precisa controlar, como faz o Henrico, que toma 2 comprimidos por dia. Uma de manhã e uma à noite, antes de dormir. Dados da ePharma, plataforma de programas e planos de benefícios em medicamentos, apontam um aumento de mais de 46% no uso de remédios para a hipertensão entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado, o que sugere aí um crescimento no número de brasileiros diagnosticados com a doença. Mas só o uso de remédios não basta. Para controlar o problema, é preciso adotar um estilo de vida mais saudável. Na época que eu descobri, eu comecei a fazer caminhada, depois progredi para corrida. Também a minha alimentação eu mudei completamente. Eu
Como meu avô, mas eu morava com ele já tinha hipertensão, então a comida já não tinha muito sódio para mudar. Mas a parte de alimentação diminuir carboidrato e fui mais proteína, diminuir gordura para tentar realmente perder peso, né? É que a obesidade é um dos fatores de risco para o agravamento e o desenvolvimento da hipertensão, bem como o fator genético, do qual Henrico faz parte. Mas não para por aí. Consumo excessivo de sal, sedentarismo e o tabagismo são outros hábitos que precisam ser deixados para trás por quem não quer se tornar um paciente da doença. Hoje, estudante de medicina, Henrico lembra que pequenas mudanças realmente salvam vidas. E a mudança tem que ser hoje. Você tem que fazer. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!